Então, boa noite, que bom ver você aqui, que bom que você está aí nos acompanhando. Convido os irmãos presentes que estão através do YouTube nos assistindo a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 19. Jó 19. Leremos os versículos 23 ao versículo 29. Jó 19, do 23 ao 29. E diz assim a palavra de Deus: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, e em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Vamos orar, gente? Bondoso Deus, lemos a sua palavra, Pai, que ela, Pai, que é perfeita, que é a palavra de Deus, venha estar moldando o nosso ser. Venha estar nos mostrando, Deus, a sua vontade para as nossas vidas essa noite, e que saiamos daqui, Pai, mais parecidos com Jesus. Te louvamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Gente, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Você, por algum momento, já passou por sofrimentos? Você, já em algum momento, diante desses sofrimentos, se desesperou? E, diante desse ano tão turbulento que foi, de 2020, em algum momento você já sentiu medo, se sentiu oprimido? Esse ano ele não foi um ano muito fácil, acho que vocês concordam comigo. Estamos na última semana, no último domingo de 2020, e acho que hoje, até o dia 31 ali, nós podemos parar um pouco, descansar e perceber o que aconteceu tanto nesse ano. Tenho certeza que automaticamente nós vamos querer pontuar coisas mais ruins do que as melhores coisas que aconteceram na nossa vida, porque a todo momento nós estávamos bombardeados de informação e sobre coisas terríveis. Não sei se vocês se lembram, a primeira grande notícia que aconteceu no início desse ano foi um rumor de guerra entre Irã e Estados Unidos. Não sei se você está lembrado disso. E logo em seguida veio essa pandemia. Nós aqui num contexto mais regional, nós acompanhamos e sofremos de perto com o racionamento de água. Nós passamos por diversas tribulações que nos fez enxergar de que nós somos totalmente incapazes de fazer alguma coisa por nós mesmos. Estamos sujeitos a essas situações e a diversas outras. Mas nós precisamos pontuar o motivo pelo qual nós passamos por tudo isso, queda humana. Nós, em alguns domingos anteriores, tivemos o privilégio de ouvir a ministração do pastor Patrick, do pastor Lucas, em cima do texto de Gênesis 3, que é o relato da queda. E ali nós percebemos que o homem não apenas atraiu maldição para si, mas por ele ser responsável de toda a criação, ali ser mordomo colocado por Deus para cultivar a terra, a toda a criação, isso não inclui apenas o planeta Terra, mas todo o cosmos, todo o universo foi contaminado pelo pecado. E é essa condição que nós vivemos, é por isso que dia após dia nós vemos coisas terríveis acontecendo, e foi o que aconteceu nesse ano de 2020. O texto de Isaías 24, de 5 a 6, explica de uma forma bem sintetizada do porquê disso. E diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. E tudo isso, gente, nos mostra apenas uma coisa:
a nossa total incapacidade de fazermos qualquer coisa para a nossa salvação ou para a nossa redenção. Na última quinta-feira, véspera de Natal, tivemos aqui na nossa igreja o culto de Natal ministrado pelo reverendo Tiago. E um dos pontos que o pastor Tiago tocou nesse culto de Natal foram 3 benefícios, para ser bem resumido aqui, bem direto. E um desses benefícios é que com a vinda de Jesus nos traz à mente de que nós não conseguimos nos salvar, nós somos incapazes de tomar qualquer passo em direção à nossa salvação própria. Como disse o reverendo Timothy Keller, um pastor muito conhecido no nosso meio, a mensagem do Natal é que o mundo não pode se salvar. Tendo isso em mente, nesse texto que nós lemos essa noite, nós iremos meditar, vamos ver que o crente, por mais que passe pelas diversas situações mais aleatórias e mais terríveis possíveis, ele tem a sua esperança em Cristo, o único caminho que redime e restaura o ser do homem. Por isso, tenha em mente que Jesus é a nossa esperança. O texto que nós lemos, ele é, na minha opinião, um dos textos mais lindos da Bíblia. Eu gosto muito desse texto, acho ele maravilhoso, de verdade. E são palavras do próprio Jó, do próprio personagem que recebe também o título deste livro. E esse é mais um dos discursos onde Jó lhe responde a 3 amigos que vieram visitá-lo depois que souberam da situação que Jó se encontrava. Jó, se vocês puderem lerem nos capítulos 1 e 2, você vê ali que Jó, ele vivia muito bem, ele era temente a Deus, ele tinha plantações, ele tinha criados, ele tinha uma família bem grande. E ele era muito temente a Deus, a ponto que nós vemos que ele fazia sacrifícios a Deus pela sua família. Mas chega um momento em que Deus ele permite que Jó passe pelas mais diversas situações complicadas em sua vida. Em certo momento ele perde os seus filhos, no outro momento ele perde os seus empregados, no outro momento ele perde todo o seu gado. E teve um outro momento que ele fica doente, ele tem feridas na pele, a ponto de que ele precisava se raspar, a ponto de limpar ali, de trazer um certo grau de alívio para ele mesmo, né? E logo em seguida vem esses 3 amigos que vêm sofrer o luto junto com Jó, e vemos que esses 3 amigos, na verdade, eles, em longos discursos que acontecem no decorrer do livro de Jó, há discursos ali daqueles amigos que dão a entender e mostram-se entendido ali também que a culpa de tudo aquilo era do próprio Jó. Eles não estavam entendendo e não estavam levando Jó a entender quais eram os propósitos de Deus para toda aquela situação adversa na vida dele de uma hora para outra. E Jó, ele murmurou várias vezes, ele não entendia também o porquê disso estar acontecendo, ele não entendia o que Deus estava fazendo na vida dele através daquilo ali. E Jó, ao mesmo tempo que ele tem que passar por essas aflições, ele também tem que passar pelas falsas acusações de seus amigos. No texto então que nós vemos aqui, é uma resposta que Jó dá a um dos seus amigos, que a gente vê ali no capítulo 18, um amigo dele chamado Bildade, e Jó no capítulo 19 ele responde a esse seu amigo, né? E Jó, se você for ver o capítulo 19, ele vai apontando áreas específicas da sua vida e de todas as consequências daquelas adversidades que estavam sobre a vida de Jó. Jó, vocês podem perceber ali no texto que ele sofre abandono pelas pessoas da sua própria casa. Ele sofre também, ele é visto com um olhar de nojo justamente pela situação que ele se encontra. Ele é visto com desprezo, ele é zombado também por estar naquela situação. E sem falar da doença, que era o que o texto nos mostra ali, que também era uma das principais, se não for a maior dor ali de Jó naquele momento. Ele pontua essas coisas para que seus amigos, eles em algum momento tenham misericórdia do que Jó está passando. Porque esses amigos não estavam levando, reitero aqui, a entender quais eram os propósitos de Deus para tais sofrimentos.
Mas perceba que, embora Jó tivesse motivos para amaldiçoar tudo e a todos, até mesmo a Deus, tem até o momento em que sua mulher fala, amaldiçoe esse Deus e morra. Jó não faz isso. Jó tinha as mais diversas razões e motivos para apontar o dedo na cara de Deus, fazer como Adão fez, a culpa é sua, mas Jó não fez isso. Em nenhum momento Jó abandona a sua esperança, que é o Senhor. Ele tinha plena convicção de que não fizera nada para merecer tamanha peleja. Seus amigos não entendiam isso. Eles, movidos pelo legalismo, eles apontavam e falavam para Jó que ele só estava daquele jeito porque pecou, ou fez alguma coisa assim que desagradou, faltou com alguma coisa diante de Deus. Eles não compreendiam que até mesmo homens de Deus e mulheres de Deus estão sujeitos aos diversos sofrimentos que esse mundo caído nos traz. Você consegue, talvez, perceber algo semelhante com os nossos dias? Há diversas teologias que nos mostram um Deus, um D minúsculo, fragilizado, um Deus que ele acaba tendo uma obrigação com o homem porque o homem fez isso ou aquilo. Um Deus que, de certa forma, ele é visto como um Deus bonzinho, mas negando todos os outros atributos de Deus, entendendo que Deus é amor, mas deixando de lado que Deus ele não é operante nesse mundo, ou deixando de lado que Deus ele não rege o mundo com soberania e força. Não existe, para algumas teologias, onipotência, onisciência, onipresença de Deus. Muito atual. Isso acontece, está à nossa volta e todos os dias nós presenciamos isso, às vezes sem perceber. Um Deus que é totalmente fragilizado, como se através da barganha Deus tivesse que me dar alguma coisa em troca. Diferente de deuses pagãos da antiguidade. Esse Deus que é muitas vezes nos apresentado não é o Deus bíblico. Não é o Deus que reina sobre tudo e todos e que está à frente de toda e qualquer situação e que já venceu todas as situações porque Ele é Deus soberano. Jó lhe declara no capítulo 42, no versículo 5, lá no final: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa foi a consequência de um relacionamento com Deus, porque ao longo dessa leitura aqui do livro de Jó, nós vemos que Deus, no momento oportuno, Ele se manifesta e derrama graça sobre Jó, reprova os amigos que estavam fazendo da vida de Jó mais desgraçada ainda do que já estava. E a partir do relacionamento com Deus, entendendo os propósitos de Deus no sofrimento, Jó, ele declara que antes de toda essa assolação, ele só ouvia falar do Senhor. Mas agora, depois de ter passado por tudo isso, ele o conhece de fato. Diante de todas as aflições contadas por Jó, inclusive essas aflições de palavras de injustiça dos seus amigos, ele ainda tinha uma sua esperança inabalável. Nos versículos 23 e 24, que diz assim: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Nesses versículos ele demonstra, ele não apenas demonstra, mas ele deseja que o que ele vai dizer na sequência é de verdade, é com toda a verdade que Jó está falando aquilo. Ele não tem nenhuma dúvida daquilo que ele vai estar falando. Perceba a progressão. Jó ele utiliza uma figura aqui de linguagem muito comum ao longo do Antigo Testamento, onde uma sentença é dita, na outra é reforçada e por assim vai. É comum que a gente veja apenas duas frases, uma que complementa a outra, mas aqui nós vemos três. Perceba que Jó ele não quer que simplesmente as suas palavras sejam escritas, mas ele quer que suas palavras sejam gravadas em livro. E não só isso, mas que sejam esculpidas na rocha. Jó ele utiliza dessa figura justamente porque o livro de Jó é um livro poético, a fim de que o leitor ali, e a fim de Jó comunicar aos seus amigos a certeza que ele tinha nas coisas que ele diria na sequência.
No versículo 25, nós vemos o ponto principal desse discurso de Jó. A palavra ali, redentor, vamos ler no versículo 25? Porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A palavra redentor, nesse verso, dentro da teologia do Antigo Testamento, ele tem um significado muito categórico, muito específico, que diz respeito ao sentido de redimir ou atuar como um parente remidor. Nós vemos algo mais exemplificado em cima de um personagem que eu creio que vocês já ouviram falar, que é de Boaz, que a gente encontra lá no livro de Ruth. Boaz, ele num momento oportuno, ele precisou resgatar Ruth como um parente mais próximo, como um parente remidor, e isso baseado na lei judaica que dava todo o significado ali, tanto religioso quanto civil. E essa palavra redentor tem esse sentido de alguém que resgata, de alguém que redime, ou seja, de alguém que traz para si e fala, é meu. A palavra ela tem basicamente o mesmo significado nesses termos de redenção, de remir e tudo mais. Mas nós encontramos ao longo do Antigo Testamento, mais específico, um significado mais profundo, lá em Êxodo 6:6, onde Deus ele está falando ali com Moisés, para falar com o povo, a fim das coisas que Deus vai fazer sobre aquele povo, a fim de libertá-los da escravidão do Egito. Deus utiliza ali 4 verbos, e um desses verbos é redimir. Eu vou render esse povo, a fim de que ele seja meu povo. É esse o significado, e Jó utiliza essa palavra com muita convicção. Perceba que ele não fala porque eu acho que o meu Redentor vive, ou que talvez o meu Redentor vive. Não, ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Apesar de todas aquelas tribulações, Jó, ele entendia que o Redentor dele vivia. E muito mais do que isso, não apenas sabia que o Redentor vivia, mas olhando para a sua miséria, Jó entendia que ele precisava mais do que tudo de um Redentor, de um remidor que, justamente por pensar que Deus naquele momento era o seu inimigo. Claro que Deus não era o seu inimigo, ele não entendia o que estava acontecendo naquele momento, sobre os planos que Deus tinha para a vida de Jó, através de tudo aquilo. Irmãos, Jó ele teve a compreensão de que ele precisava desse resgatador, e foi por meio da dor que ele serviu, que ele percebeu isso. Eu não estou falando aqui que através de uma dor, de uma perda profunda, que nós vamos precisar entender isso. Mas Deus, ele utiliza de diversas maneiras a fim de nos atrair para Ele, a fim de que nós percebamos que nós precisamos dele única e exclusivamente. Ele entendeu que não era por suas boas obras que ele se tornaria justo diante do Senhor, mas sim porque o Senhor vivia. E nisso se baseava a certeza de Jó. E não apenas ele entendia isso, mas ele tinha a esperança que o Senhor estava observando, estava enxergando, não estava ausente diante de toda aquela dor ali, por mais que ele não entendesse o que estava acontecendo. Era nesse Redentor em que Jó depositava todas as suas esperanças, pois somente ele, melhor dizendo, poderia resgatá-lo de todas as suas dores. Por mais que naquele momento ele não tivesse essa compreensão. Jó nos mostra que não somente ele, mas que todos, absolutamente todos, precisam de redenção. Não estou falando dos crentes, de você que está aqui na igreja, ou de você que está aí nos assistindo. Estou falando de todos os homens, porque o apóstolo Paulo ele vai falar que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos carecem de redenção. Por mais que o homem ele tente, ele nunca vai conseguir suprir o papel que Jesus tem na nossa vida. Somente em Cristo nós alcançamos a plenitude da resolução das nossas dores. Somente em Jesus nós alcançamos o preenchimento do vazio das nossas almas. É nesse Jesus que nós devemos depositar as nossas esperanças. Jó ele não teve o privilégio de saber com tanta clareza como nós temos
que esse Redentor é Jesus Cristo. Nosso único e exclusivo resgatador de todo o jugo do mal, o qual levou não apenas, sofreu isso em carne, mas também sofreu naquela cruz, redimindo todos os homens que nele creem, redimindo os homens da ira de Deus. Diante de todo esse discurso de Jó, podemos notar que, isso ao longo de todo o livro de Jó, Jó ele sofre das mais profundos graus de desespero, até os mais altos graus de fé, e depois voltava o desespero. Era tipo uma montanha russa na vida de Jó. Jó mostrava estar totalmente esperançoso em certos momentos, mas em outros momentos totalmente desolado, amaldiçoando o dia em que viveu. Nesse mesmo texto nós podemos observar isso, Jó pontuando todas as situações ruins que ele estava vivendo por consequência dos seus sofrimentos, mas nesse mesmo texto ele faz uma das maiores declarações que nós encontramos na Bíblia: o meu Redentor vive. Muitas vezes é exatamente isso que acontece com a gente. Nós podemos estar nos maiores graus de fé com Deus, vivendo de uma forma muito poderosa com Deus, mas pode ter momentos que nós estamos lá no fundo do poço. Mas Deus deixou de te amar por causa disso? Deus deixou de olhar para você por conta disso? Não. Por mais que nós não entendamos a mão de Deus na nossa vida, muitas vezes, nós precisamos crer que o nosso Redentor vive. Pelas diversas crises de fé que venhamos passar a qualquer momento, ou pelas mais plenas alegrias que nós venhamos a também desfrutar, nós devemos ter essa compreensão de que o Senhor é conosco, de que o Senhor, Ele ama aqueles que o buscam. Mas o que podemos perceber aqui é que em Jó, nesse texto de Jó, nós podemos ter essa esperança alicerçada. Jó ele queria que suas palavras fossem escritas de uma forma tão categórica e de uma forma tão intensa e ele tinha tanta certeza da sua redenção no Senhor, que não havia crises ou sofrimentos que diminuíssem essa verdade. Jó estava disposto aqui a passar por todo e qualquer sofrimento, mas uma coisa que estava certa, é a certeza de que o seu Redentor era por ele. Jó ele não tinha esperança nessa vida. Como vimos aqui nesse texto e como já falado, Jó ele tinha vários motivos para querer morrer. Assim, a gente vê isso ao longo de todo o livro de Jó. Jó ele tinha muitos motivos para desejar sua própria morte. Ele não tinha mais essa esperança. Ele expressa isso diversas vezes ao longo do livro, mas ele tinha a certeza dele, estava no porvir. Nos versículos 25 a 27 diz o seguinte: porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó ele tinha certeza no futuro que lhe aguardava. Ele sabia que diante do Senhor, ele era alguém que amava o Senhor. Ele não fazia os sacrifícios que a gente vê no começo do livro de Jó por mera religiosidade. A gente vê ali que ele fazia isso em nome dos seus filhos, por toda a sua família. Ele amava o Senhor, ele entendia que ele precisava de um Redentor, de um resgatador, e que sua família também precisava. Isso tem que nos trazer à mente que nós também precisamos, e que a nossa esperança não está apenas aqui, com a pessoa de Jesus Cristo, que nos garante a companhia até o final dos séculos, mas que a nossa pátria, a nossa promessa está na eternidade com o Senhor. É nele e nisso que nós devemos nos manter a nossa fé. Ele esperava ele voltar e viver a ver esse Redentor, que outra hora tinha, na mentalidade de Jó, tinha se mostrado ser benevolente, mas que nesse momento não estava. Mas sem entender o plano de Deus,
Deus estava ali, guardando, preservando a vida de Jó, desde o início. Desde o início. Nessa declaração de fé que nós lemos, os versículos 26 e 27, nós vemos uma plena declaração de fé, de que Jó lhe aguardava a ressurreição do seu corpo. Nós entendemos isso na teologia, nós chamamos de doutrina da glorificação, onde nós cremos que Jesus, que morreu sendo Deus perfeito e homem perfeito, morreu no nosso lugar, suportou as dores que nós jamais poderíamos suportar. Ele levou os nossos sofrimentos, morreu de forma humilhante, mas prevaleceu sobre a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E garante também que salvação para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse Jesus ressuscitado, glorificado, como lemos no texto aqui da nossa liturgia. O Jesus que é Deus sobre tudo e todos, e que nos garante a ressurreição no último dia. É nessa mesma fé que nós devemos andar. Jó tinha essa fé. E percebe o quão grande é a fé desse homem? Perceba, gente, Jó, muito provavelmente, ele viveu ali, pelo que os comentaristas bíblicos dizem, ali na parte dos patriarcas, entre Gênesis 11 e Gênesis 12, justamente pela forma de sacrifício que ele oferecia. Era muito comum em Gênesis um representante, um patriarca, apresentar os pecados da sua família ou dos seus empregados diante do Senhor, oferecer sacrifícios ao Senhor. E Jó, ele provavelmente viveu nessa época por causa dessas pistas que nós temos ao ler a Bíblia, ao entender as Escrituras. Mas Jó, ele não tinha essa compreensão. Jó, ele não tinha um Novo e um Antigo Testamento como nós temos hoje. Jó, ele não tinha a promessa dos profetas ao longo de todo o Antigo Testamento. Jó, ele não teve o vislumbre de enxergar Jesus Cristo, do Cristo revelado, do Cristo prometido, do Deus, do Verbo que se encarnou. Ele não teve disso. E isso torna muito mais linda e viva a declaração de Jó, de que o meu Redentor vive. Ele não tinha esses vislumbres que nós temos. Isso coloca sobre nós a responsabilidade de ter uma fé muito maior do que Jó. De que diante das circunstâncias, diante das dores, nós devemos crer muito mais de que o nosso Redentor vive e de que Ele um dia virá nos resgatar. Já nos resgatou aqui e nos garante morada eterna com Ele. Jesus um dia voltará, irmãos. Ele voltará, com certeza Ele voltará. Mas a nossa esperança, por mais que nós passamos por todas as diversas situações que estamos sujeitos, nossa esperança não está aqui. Não se engane quando você ouvir dizer que crente não sofre. Sofre, sofre sim. Sofre até mais, muitas vezes, mais do que aqueles que não acreditam em Jesus. Sofrem de verdade. Não se deixem levar por essas teologias que Jesus morreu para te dar alguma coisa além da salvação. Você não precisa nada mais do que a salvação em Jesus. Diante de lutas e sofrimentos, nós temos essa esperança. Jó, como aqueles que amam a Deus, ele tinha um verdadeiro amigo, como cantamos hoje. Jó, ele tinha esse verdadeiro amigo, diferente dos seus amigos cruéis. E esse amigo ele chama de Redentor. O Senhor Jesus, ele não é apenas o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é dentro de tantos atributos que Ele é colocado, Ele que é qualificado. Ele é nosso amigo verdadeiro. E nós podemos confiar nesse amigo, de que Ele nos trará a palavra de uma maneira que vai trazer vida à nossa vida. Que vai trazer esperança quando não há esperança. Nós devemos crer nesse Redentor, nesse amigo. Ele que é o único que pode nos redimir e nos resgatar das mais diversas angústias que estamos sujeitos. Jó, ele teve a convicção, ele exclama, eu sei que o meu Redentor vive. Ele teve essa convicção de que sua vida não lhe pertencia, mas que sua vida pertencia ao seu Senhor.
E por isso confiou. Por mais difícil que fosse, ele sabia que no final estava tudo bem. Muitas vezes, queridos, nós temos a tendência de querer construir coisas nessa terra, de querer fazer planos das formas mais mirabolantes. Mas daí vem um 2020 na nossa vida e frustra tudo. Faz cair tudo por água abaixo. Uma das coisas que eu presenciei dentro da UMP esse ano foi algumas vezes ouvindo que tivemos planos muito bons. Nossa, estava muito legal nossos planos, os nossos eventos, mas chegou a pandemia. E estamos sujeitos a todo momento nisso. Às vezes nós queremos construir mansões, sendo que nós, como pessoas que pertencemos a outra pátria, a pátria celestial, nós deveríamos estar construindo tendas, porque nossa morada não é aqui. A nossa morada é na Nova Jerusalém, é junto com o Senhor, quando Ele for voltar e nos resgatar. Às vezes, gente, o sofrimento, ele é oportuno sim, a fim de que nós paremos, respiremos, olhemos para Cristo e percebamos que nós não nos salvamos, de que nós dependemos apenas do Senhor Jesus, de que nós temos vida eterna garantida com Ele. E não precisamos nada mais do que o Senhor Jesus. A nossa dependência é única e exclusiva no Senhor, de forma que Jó, através do sofrimento, conheceu o Senhor de forma pessoal. Nós, dia após dia, podemos conhecer o Senhor através da sua palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos, saber mais quem é esse Senhor, saber mais que esse Deus que se revelou é um Deus pessoal, um Deus que supre as nossas necessidades e nos garante uma eternidade ao seu lado. Crendo em Jesus, assim como Jó pôde perceber, temos uma esperança futura. Isso nos dá segurança diante de todas as circunstâncias que nós possamos passar, tanto em situações boas ou situações adversas. Nós temos o Senhor Jesus. E assim, o que nos é certo é isso, que a nossa vida é no porvir. A nossa verdadeira vida é perto de Deus, é perto do Senhor. E que no último dia nós iremos ressuscitar e ficar eternamente com Ele. Cristo, Ele suportou muito mais do que Jó suportou. E Cristo, sendo o próprio Deus, se humilhou ao vir como homem. Ele, sendo o próprio Deus, suportou muito mais a dor que Jó passou. Suportou muito mais a dor que você passa, está passando hoje talvez. Suportou muito mais o que eu já passei na minha vida também. Jesus sofreu das mais diversas formas, físicas, psicológicas, emocionais. Sofreu das mais terríveis formas. Ele suportou o castigo que era devido a mim e a você. Ele suportou aquilo que ele não merecia, mas que nós merecíamos, por estarmos em estado de queda, por sermos pecadores e sermos pecadores muito bons. Nós, em Jesus, encontramos a nossa plena satisfação. E porque Ele suportou, Ele nos dá toda a força necessária para que nós suportemos, nos lembrando que o nosso Redentor vive. Ele é o Jó perfeito, por assim dizer. Ele suportou muito mais que aquele homem. E mesmo sendo Deus, Ele não tomou o lugar, não se intitulou como alguém merecedor. Em Filipenses 2, dos versículos 6 e 8, diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nosso Redentor, que viu a nossa miséria, que viu a nossa situação e se compadeceu dela.
O nosso Redentor que não veio com a obrigação de nos dar alguma coisa, mas que por graça, por amor, por ser um Deus de extrema bondade, olhou para nós e veio ao mundo. O apóstolo Paulo, ele nos dá um conselho aqui, em Romanos 12:12, como que deve ser a nossa postura diante das lutas. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Quando olhamos para a nossa volta, nós muitas vezes achamos que não temos motivos para nos alegrar, diante de tanta desgraça que acontece ao nosso redor. 2020 foi o ano que nos mostrou isso. Tivemos muitas dores, muitas perdas, muitas coisas que nós não esperávamos passar, mas que nos tirou da nossa zona de conforto e nos mostrou: Narciso, você não pode se salvar. Irmão, você não pode se salvar. Você precisa de mim. O Senhor diz isso. O sofrimento tem muitas vezes esse olhar pedagógico de nos mostrar de que o Senhor é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de um plano de vida. Nós não precisamos de bens materiais para estarmos bem com o Senhor. Nós não precisamos barganhar ou vir só pelo fato de dizer que está vindo na igreja todo domingo, isso vai me fazer bem, vai me redimir diante do Pai. Não. Ficamos muitas vezes sem vir à igreja esse ano, correto? Culto online, isolamento social, passamos por isso ainda, de uma forma mais branda, mas passamos por isso. Mas tudo isso tem que nos remeter de que o Senhor está nos dizendo que eu sou o seu Redentor, eu te redimo, eu trago vida. Isso que diz o Senhor para nós. E tendo isso em mente, nós temos motivos para nos alegrar dia após dia. Porque mesmo que o medo nos assombre, a palavra de Deus nos encoraja a viver nos alegrando nessa esperança. Sempre estaremos sujeitos às diversas tribulações, mas tranquilos em saber quem é essa esperança. Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que voltará um dia para nos resgatar. E qual deve ser a nossa postura? Pois nessa esperança fomos salvos, diz o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 24 e 25. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Cristo, ele foi a esperança de Jó, mas também é a esperança para mim, para você e para todo aquele que se diz ser humano. Todo ser humano precisa ser resgatado e há somente um caminho. Jesus, dentre dos seus vários eu sou, que ele diz no Evangelho de João, um desses eu sou que ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse mesmo Jesus é o Cristo que venceu, é o mesmo Cristo que diz em João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está falando que vencerá o mundo. Jesus não está falando que vence o mundo. Jesus fala, eu já venci o mundo. E interessante que Jesus fala isso antes mesmo da sua crucificação, mostrando que Ele é o Senhor, de que Ele é aquele que é o único que pode vencer o mundo. Você não pode vencer o mundo. Eu não posso vencer o mundo. Somente Jesus pode. E não há lugar mais seguro para se estar do que nos braços de Jesus, porque Ele é o único que nos garante plena salvação, segurança e esperança de um porvir. E por isso nossa postura deve ser de permanente alegria, fé e esperança no Senhor Jesus. Creia em Jesus, confie nele. As tribulações, elas nos mostram que precisamos de um Redentor.
E também devem trazer à nossa mente de que Ele não é apenas tudo o que precisamos, mas sim de que Ele é tudo o que nós temos no final das contas. Que 2021 seja um ano abençoado para nós. Que nós, assim como em 2020, nós aprendemos mais do que nunca a desfalcar e a desacreditar no Senhor. Nós somos estimulados a isso. Nós aprendamos com esse ano de que nós olhamos para Jesus e nele vemos esperança. Que nós não paremos de olhar para Jesus nesse ano. Que nós continuemos a confiar nele. Que nós continuemos a orar por aqueles que estão necessitados. Que permaneçamos também amando o nosso próximo nas suas aflições e nas suas lutas. E também que nós oremos pela conversão daqueles que ainda não creem no Senhor Jesus como seu único Redentor. Por aqueles que se iludem e se enganam de que eles se redimem, de que eles se rendem sozinhos. Mas que creiam que Jesus não é apenas a esperança para mim e para você, mas para que todo homem que nele crê seja salvo. Tenham um feliz ano novo. Que 2021 seja um ano onde o Senhor continue sempre, cada vez mais, na sua mente, no seu coração, fixos, cauterizados, de que Ele é o Redentor da sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, declaramos que o Senhor é a nossa salvação. Declaramos, Pai, que é no Senhor que nós encontramos todo alívio, Pai, todo descanso, todo renovo diante das nossas dores, Pai, diante das nossas lutas e diante de todas as assolações que esse mundo nos proporciona. Cremos que o Senhor é o único Deus, Deus exaltado, aquele que era, que é e que há de vir. E cremos, Pai, para que o Senhor irá voltar um dia. E por isso nós clamamos Maranata, Senhor. Cremos que o Senhor é o único Deus. Te louvamos, Deus, e te agradecemos. Colocamos diante do Senhor o ano de 2020, Pai. Todas as nossas lutas, todas as nossas aflições. E seguimos ao próximo ano, Pai, confiando de que o Senhor, do mesmo Deus que nos preservou até aqui, continuará a nos preservar. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, Pai. E oramos para que o Senhor seja exaltado em nossas vidas e no coração de todo aquele que crê no Seu nome. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.